Como romper então a primeira camada de resistência à mudança? Então a primeira camada de resistência à mudança, pessoal, é o desacordo sobre o problema, né? E nessa camada existem 3 fatos, né? Vamos lá entender. Nessa camada, dentro dela mais especificamente, fala-se o seguinte, né? As pessoas muitas vezes que começam a resistir nessa primeira camada da cebola, elas começam a afirmar muitas vezes que o problema não existe, né? Um problema que porventura você enxergou, para elas não existe. Eu vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei numa empresa onde o nível de refúgio, o nível de scrap era acima de 5%. Como eu vinha de uma empresa automobilística, onde o refúgio máximo era 1,5%, quando eu vi aqueles 5,5%, eu fiquei abismado. Então, para mim era algo inaceitável, mas para aquelas pessoas que estavam trabalhando ali há muito tempo, quando eu cheguei, para elas 5,5% não era um problema, né? Em função da referência. Então está aqui um exemplo que essa é a primeira camada, essa é a primeira questão que precisa ser vencida, né? Que é o consenso que realmente o problema existe. No outro episódio eu destaquei como um problema um jacaré de dentes bastante afiados, pronto para morder o traseiro da pessoa envolvida da área, muitas vezes do supervisor. Mas ele não se dá muitas vezes conta que o jacaré está perto ou que está perto, mas ele é manso. Então, primeira questão que se aborda dentro dessa primeira camada é que, para muitos problemas, o problema não existe. Se não existe problema, não é possível avançar em relação a uma determinada mudança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas vezes elas até concordam que o problema existe, mas existe um desacordo sobre o problema central, sobre o problema específico. Vou te dar mais um exemplo. Vamos dizer que nós precisamos melhorar o atendimento ao cliente. Um determinado cliente ele está insatisfeito, né? E nós já consensamos, nós já rompemos aí a primeira camada, a primeira questão, que realmente as pessoas entendam que existe um problema, ele é declarado pelo cliente que ele está infeliz, só que existe um desacordo sobre o problema. Eles não sabem se o problema central desse cliente é em relação à entrega de peças dentro do prazo, eles não sabem se o problema central em relação à melhora no atendimento desse cliente está em relação a problemas relativos à qualidade, reclamações de qualidade. Eles não sabem se o problema central é em relação ao alto custo, em relação aos produtos, que muitas vezes está perdendo competitividade em relação a um outro cliente, né? Então, qual que é o desacordo aí sobre o problema? Qual que é o problema central? A partir do momento que eles sabem e têm consenso que realmente existe um problema. E o terceiro, eles já consensaram que existe o problema, eles têm em mente qual é o problema central, onde vai ser priorizado para a sua tratativa, só que eles acreditam muitas vezes que o problema está fora do alcance deles. Isso é muito comum nós vemos nas empresas, né? As pessoas acham que as ações, para que seja dados os primeiros passos na solução do problema, não estão sobre o que elas têm controle, mas sim sobre o que outros têm controle, muitas vezes a sua chefia. Então isso muitas vezes é uma crença limitante, é uma crença que paralisa as pessoas de darem um próximo passo, acreditando que muitas vezes para solucionar o problema, as ações não estão sobre a sua alçada, sobre a sua responsabilidade. Eles acreditam que os outros é que deveriam ou têm controle sobre aquela situação. Então estão aí 3 questões básicas, 3 questões detalhadas dentro dessa primeira camada de resistência, que é desacordo sobre o problema.